Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura de mais uma obra maravilhosa, como todas as obras que eu indico aqui. A imagem de Jesus ao longo dos séculos. A imagem de Jesus ao longo dos séculos. Como o próprio nome diz, como esse personagem que marcou a história, tá? Que dividiu a história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, como foi o desenrolar da sua imagem no decorrer da história, nesses 2000 anos. E Jaroslav Pelikan, ele trabalha de maneira fantástica, de maneira maravilhosa, esplêndida. São 18 capítulos, né, que ele vai trabalhar aqui, tá? Esse desenrolar, ou como a igreja trabalhou esse personagem, como os séculos, né? E foi ali, devido às imagens, às caricaturas, às pinturas sobre ele, tá? Como essas roupagens, né? Essas novas roupagens, o marketing acerca dele foi moldado no decorrer da história. E a foto é bonita aqui da capa, né? Você vê Jesus sendo batizado por João Batista, né? Por João Batista. E a imagem que nós temos aqui, ó, é o batismo por aspersão. Tá vendo aqui, ó? Batismo por aspersão é o batismo que você molha a cabeça, né? Só a cabeça, a pessoa não é mergulhada. Então você vê aqui a imagem. Claro que Jesus não foi batizado por aspersão. Ele foi mergulhado nas águas, né? Que João batizava ali no Jordão. Mas aqui é só uma foto. Olha só, até porque a palavra batismo significa imersão, imergir por completo. Mas é uma foto bonita, né? Olha que foto linda aqui da capa. Eu não sei como está a imagem aí no celular, mas eu peguei aqui a melhor imagem, porque é um livro gigantesco. Se você for ver, ó, dá um palmo, né? É um livro largo, muito largo, olha só. O palmo da minha mão, e minha mão é grande, ó. Olha só, é gigantesco. Então, vamos começar aqui. Quem foi Jaroslav Pelikan? Quem foi Jaroslav Pelikan? Ele era um erudito, um doutor, um PhD em história. Recebeu vários títulos no decorrer da sua trajetória acadêmica, tá? Em todos os lugares do mundo. Ele deu aula em várias universidades, principalmente na Universidade de Yale. Ele escreveu várias obras, inclusive tem obras que não foram traduzidas ainda, tá? Mas tem aquela famosa série de 5 volumes, né? Sobre a história da igreja que ele escreveu, tá? E foi traduzida para o português. Eu fiz um review aqui da obra dele, também Maria através dos séculos, seu papel na história e da cultura, tá? Como a imagem de Maria também foi trabalhada no decorrer dos séculos, tá? E muitas outras obras que infelizmente não foram traduzidas, né, para o português. E essa obra aqui é maravilhosa porque ele vai mostrar, né, no decorrer dos capítulos, como foi esse desenvolvimento da imagem de Jesus, né, o Jesus, o Mestre, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo cósmico, né, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ele vai usar aqui, vai trabalhar com os textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os Evangelhos e assim sucessivamente. Então é um livraço. Fora que o livro também vai ter várias fotos, né? Várias fotos de Jesus, enfim, de outros personagens, dos apóstolos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só o início aqui do livro, como ele começa, tá? Ele fala assim, ó: nesse livro, o professor Jaroslav Pelikan revela de que modo cada época recriou Cristo. Olha só, cada época recriou Cristo. Teve uma roupagem do Cristo, uma imagem, né? Aquele que, segundo o Novo Testamento, é o mesmo ontem e hoje. E ele pega essa expressão aqui, ó, ontem e hoje, de Hebreus 13:8, para aplicar à história.
tá? De acordo com as suas próprias forças e necessidades. Mas o que poderia ser aqui entendido como contradição torna-se, ao contrário, o lúcido fio condutor de nossa história, pois, conforme diz o autor, nos últimos 2000 anos, poucos problemas revelaram as convicções fundamentais de cada época, com tanta persistência, tá? Como a tentativa de ajustar o significado da figura de Jesus de Nazaré. Inclusive, aqui no Brasil, ah, voltou, né, de uma maneira assim, voltou não, está em alta, na verdade, o estudo do Jesus histórico, né? Porque é uma diferença do Jesus histórico e o Jesus da fé, segundo os estudiosos. O Jesus histórico, ele não era Deus. O Jesus histórico, ele era analfabeto, segundo os estudiosos, monoglota, só falava um idioma, tá? Ele só falava o aramaico. Ele era pobre, tá? Ele não era Deus, ele era um profundo conhecedor das leis judaicas, né? Era judeu, não era o Messias. Eles falam que a maioria dos evangelhos, ou daquilo que os evangelhos falam, é tudo teologia, tá? Pouca coisa se tem do Jesus histórico de fato, tá? Ele pregava o reino de Deus e por isso ele foi crucificado, porque as pessoas viam ele como um rei e já tinha um rei naquela época, que era César. Já tinha um senhor que era César. Então ele foi crucificado. Aquela os evangelhos quando trabalha sobre a sua imagem, ou melhor, a crucificação foi real. Mas o tribunal que teve ali, o julgamento perante Pilatos, isso não existiu, tá? Que ele foi para Herodes, voltou para Pilatos, foi lá na casa do sumo sacerdote. Tudo aquilo, segundo os historiadores, é invenção. Ele já foi pego, tá? E não teve julgamento. Já foi crucificado, tá? E ele não foi sepultado, tá? Porque os crucificados não eram sepultados, ficavam lá apodrecendo na cruz, apodrecendo, e as aves de rapina comia, os corvos, né? Isso é os historiadores, né, que não creem em Jesus como Deus, tá? Então, esses são alguns aspectos do Jesus histórico. Só que nessa obra aqui, o Pelikan, ele com maestria, ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Pelikan é demais, tá? Ele vai mostrar os desenvolvimentos, desdobramentos, tá, do Jesus de Nazaré, que nós não sabemos a data que ele nasceu, tá? Não sabemos. Ele nasceu aí entre os anos 4 e 5, tá? Já da nossa era, mas não temos uma data exata. Ele também, ah, nós não temos como refazer o seu tamanho, a sua estatura, a cor da sua pele, como que era o seu cabelo, a sua barba, nós não temos, tá? Então hoje o Jesus é representado aí, o Jesus negro, Jesus branco, Jesus moreno, pardo, nós não sabemos, tá? Uma coisa é certa, né? Ele não era, tá? Branco, branquinho, como as imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, as fotos, que muitos retratam ele, tá? Um Jesus branquinho, de olhos azuis, cabelo cacheado, cabelo loirinho, cabelo avermelhado, né? Ruivo, não, ele não era assim. Essa é a imagem aí de um Jesus europeu, que não tem nada a ver com o Jesus lá de Nazaré, que ali na igreja, na época que ele viveu, ou os anos que ele viveu ali, no começo ali do primeiro século, né? Da igreja primitiva. E aqui você tem, tá? Você começa já com a foto dele. Olha só, a foto dele aqui, ó. Com o livro na mão, em volta várias imagens, tá? Que retratam a sua vida, né? Que você tenha os adoradores. Então você vai ver várias fotos de Jesus, várias imagens, vários quadros que foram pintados dele com o livro na mão, com a escritura na mão, né?
E aqui você tem um sumário, tá? Você tem um sumário. Deixa eu segurar o livro na mão aqui, querido, porque é gigantesco, né? Além de gigantesco, ele é largo, bastante largo. Então você tem o prefácio da edição brasileira, o prefácio do autor e a introdução, onde ele vai falar daquilo que ele irá abordar. E aqui você tem 18 capítulos, tá? 18 capítulos sobre a, a imagem de Jesus no decorrer dos séculos. O primeiro capítulo é Jesus, o Rabi, o Jesus como mestre. O segundo é a virada na história, tá? Que ele trabalha aqui Jesus, o Messias, tá? A sua mensagem, por aí vai. Depois, Jesus, a luz dos gentios, Jesus, o Rei dos Reis, né? Ele visto como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus como o Cristo cósmico, que ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade, tá? O Rei do universo, conforme mostra as cartas de Paulo, os Efésios, Colossenses, enfim, Hebreus. O Filho do Homem, tá? Que mostra ali toda a sua humanidade, Jesus como Filho do Homem, mostrando que ele era homem, tá? Plenamente homem. A imagem verdadeira, o capítulo 7. O capítulo 8, o Cristo crucificado. O capítulo 9, o monge que governa o mundo. Essa imagem de Jesus, o monge, cresceu bastante na era que surgiu aí o monasticismo, né? Que eram aqueles que se dedicavam a Deus e praticavam o asceticismo, né? Aquele rigor em relação ao corpo, em relação à comida, em relação à bebida. Eles não casavam, eles eram celibatários, monges, porque casar era ter relações sexuais, era ceder aos desejos. Então eles iam para as cavernas, para os matos, para os desertos morarem. Então Jesus foi retratado também como um monge, né, que governa o mundo. O noivo da alma, o capítulo 10, o modelo divino e humano, capítulo 11, um homem universal, capítulo 12, o espelho eterno, ele visto como espelho eterno, ele também, o capítulo 14, né, como o príncipe da paz, o Messias, né, capítulo 15, o mestre do bom senso, 16, o poeta do espírito, 17, o libertador, 18, o homem que pertence ao mundo. Aí você tem no final créditos e ilustrações e o índice remissivo. São 253 páginas, tá? Mas assim, de uma erudição fantástica, fantástica. Quem conhece as obras do Jaroslav Pelikan sabe que eu estou falando, e aqui não é marketing, não. O camarada era demais em história da igreja, tá? Não é à toa que ele recebeu vários títulos, tá? No decorrer da sua caminhada acadêmica. Maravilhoso, uma linguagem simples que dá para você entender, é uma linguagem erudita, mas também simples, que você entende assim, não é difícil de entender, tá? Aqui tem um índice remissivo, aonde ele vai trabalhar de A a Z no índice remissivo, tudo o que ele aborda aqui, tá? Tudo que ele aborda aqui. As citações, as fotos, o capítulo por capítulo, os temas que ele aborda, né? As citações aqui dos pais da igreja, dos teólogos, enfim, muita coisa, tá? Ele fala aqui nesses 18 capítulos, mostrando cada capítulo a imagem de Jesus e como ele foi retratado. Vamos aqui, ó, que você tem o prefácio do autor, tá? Olha o prefácio dele aqui, ó. Em 85, tá? Essa obra foi lançada no Brasil aqui em 2000, no ano 2000. Então, portanto, aí 22 anos, né? Ela está fora de catálogo, né? Infelizmente. Eu comprei na estante virtual. Estante virtual. E aqui começa, tá? Aqui, ó. Aqui é a foto de Jesus. Tem uma foto de Jesus. Aqui você tem a mesma foto. E aqui começa a introdução. Ele começa assim, ó. Só li só uma parte da introdução, tá? E todos os capítulos, ele começa com uma frase, com uma poesia,
Aqui ele cita o Alfred Lord Tennyson, tá? Citando aqui uma frase dele, né? Sobre Jesus. Poderoso Filho de Deus, amor imortal, a quem nós, que o vosso rosto não vimos pela fé, e só pela fé abraçamos, crendo no que não podemos provar, nossos míseros sistemas têm o seu momento e deixam de ser. Não passam de fagulhas da vossa luz, e vós, ó Senhor, sois mais que eles. Alfred Lord Tennyson, em memória. Então ele começa aqui, ó. Introdução. Eu estou segurando com as duas mãos, queridos, tá? Porque o livro é grande, tá? Ele é largo, bastante largo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho que segurar, tá aqui no o celular tá no suporte, né? E eu estou aqui segurando, senão não dá para ler, tá? Se eu aproximar muito a câmera, não dá para ler. Então ele fala aqui, ó, independentemente de nossas crenças ou do que cada um de nós possa pensar dele quem? Jesus, há pelo menos 20 séculos, né? 2000 anos, e Jesus de Nazaré é a figura dominante na história da cultura ocidental. Isso é fato. Tanto que até o calendário, né? Foi alterado, mudado. Antes de Cristo, depois de Cristo. Se você crendo nele ou não, se você estuda ou lê os evangelhos, sendo você cristão ou não cristão, ateu, agnóstico, não importa, tá? A figura de Jesus é dominante. Se fosse possível imantar por uma espécie de supermagnetismo cada fragmento que contivesse pelo menos um vestígio de seu nome, o que restaria? É a partir do nascimento de Cristo que a maior parte dos diferentes povos estabelece o seu calendário. É com seu nome que milhões de pessoas amaldiçoam e é em seu nome que milhões de pessoas oram. Olha só como ele começa a introdução, né? Deixa eu seguir aqui. Aqui ele começa com fotos. Mas antes de mostrar aqui as fotos, todas as páginas vai ter fotos. Todas as páginas, né? Olha aqui, ó. Vou ler essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Deixa eu segurar porque eu... Este livro explora, em palavras e imagens, o que cada época encontrou em Jesus e como o retratou. Tá? Para cada uma delas, a vida e os ensinamentos de Jesus representam uma resposta, ou melhor, a resposta, né? Para as perguntas mais fundamentais da existência e do destino humanos. E era a figura de Jesus, tal qual a apresentam os evangelhos, que precedentes formularam. Devemos nos esforçar para compreender também suas perguntas, que na maioria dos casos não serão as nossas, e em muitos podem até nem ser propriamente as de seu tempo, tá? Maravilhoso aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, que nos últimos, deixa eu ver aqui, que nos últimos 2000 anos, poucos problemas, ou talvez nenhum, revelaram as convicções fundamentais de cada época com tanta persistência. Aqui você tem uma foto de Jesus, tá? Do jovem Jesus, né? Que é sobre Cristo, o jovem herói, que ficou inscrito em letras do alfabeto rúnico. Aqui, ó, uma imagem de Jesus que foi encontrada, né? Em volta, palavras, né? Aqui, ó, do idioma rúnico. Deixa eu continuar aqui. Que tá na introdução, né? Aqui você tem outra foto dele. Aqui a imagem dos evangelhos, né? Principalmente o evangelho de João, que retrata Jesus ali na cruz, Maria Madalena, Maria, sua mãe, e o único apóstolo que ficou do lado dele, que o resto fugiram, né? Foi João. Aqui é uma foto ele sendo tirado da cruz, e a outra foto
ele crucificado aqui, ó. Você vê João, Maria, sua mãe, e Maria Madalena. Vamos continuar aqui, ó. Então, é um livro suntuoso. Aqui ele acaba. O livro acaba, ou melhor, a introdução acaba, né? E esse livro foi uma série de. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Foi uma série de palestras que ele deu, né? Sobre a pessoa de Cristo, tá? Uma série de palestras que ele deu sobre a pessoa de Cristo, a imagem de Cristo. Aqui você tem Maria. Olha só essa foto aqui, ó. Que foto linda, né? Depois eu vou mostrar para vocês a foto completa. Aqui ele só pegou Maria e Jesus quando ele se perdeu na festa. E depois que Maria e José vão embora, ele sente a falta de Jesus. Cadê Jesus? Perderam Jesus na festa, né? E quando eles retornam, Jesus está no templo ensinando os doutores, tá? Aqui tá aqui a foto. Ó. Jesus, olha que Jesus é um branquinho, ó, de olhos azuis, cabelo, né, avermelhado, ruivo. Claro que Jesus não era assim, né, gente? Mas é a imagem que eles pintaram. E aqui começa o primeiro capítulo, Jesus o Rabi, Jesus como mestre, Jesus como ensinador. A imagem de Jesus que os evangelhos trazem é de Jesus como ensinador, como mestre, de fato, né? Ele viajava pregando, as parábolas, as famosas parábolas, né? Que ele ensinava e as pessoas conheciam, porque ele falava daquilo que as pessoas conheciam. Ele falava de terreno, ele falava de vinha, ele falava de pérola, ele falava de pescador, ele falava de peixe, ele falava de rede, ele falava de água, falava de plantas, porque o seu auditório conhecia aquilo. Ele não falava aquilo que as pessoas não conheciam. Inclusive, muitos que seguiam Jesus, multidões, eram pobres, né? Eram pessoas que via no seu ensinamento esperança, que ele trouxe o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino eterno, e aqueles que seguissem os seus ensinamentos, tá? Ou seguissem a ele, iriam ter a plena paz, seriam bem-aventurados, tá? Seriam felizes, tá? Seriam agraciados e por aí vai. Então, Jesus o Rabi. Olha aqui, ó. Só tem só uma parte só porque não dá para ler tudo, tá? O estudo do lugar de Jesus na história, da cultura, deve começar pelo Novo Testamento. Então, ele começa pelo Novo Testamento, os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, tá? No qual se basearam todas as representações subsequentes. Então, todas as imagens, todas as representações, todo o marketing religioso que se faz de Jesus parte dos evangelhos, né? Dos evangelhos. Mas a própria apresentação de Jesus no Novo Testamento é uma representação e mais se assemelha a uma série de pinturas do que a uma fotografia. Então você tem pinturas, não fotografia, a fotografia daquilo que de fato ele era. Como que era ele, como que era o seu rosto, o seu tamanho. Nós não temos essa dimensão, né? Nas décadas que se estenderam entre a época do ministério de Jesus e a composição dos vários evangelhos, a memória do que ele disse e fez circulou em forma de tradição oral. O que é a tradição oral? Um passava para o outro. Era boca a boca, né? Escrevendo para a congregação dos Coríntios, por volta do ano 55, cerca de 20 anos após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo recordou que alguns anos antes, por ocasião de sua visita anterior, no início da década, entregara-lhes oralmente o que ele mesmo recebera, talvez nos anos 40, referindo-se à morte e à ressurreição de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 7, onde é o discurso de Paulo apologético sobre a ressurreição. Então refere-se à morte de Jesus e à instituição. Vamos seguir aqui. Opa! E a instituição da Eucaristia, que é o termo católico, né? A ceia.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. Tá? Então ele continua aqui, ó, o seu discurso. E aqui todas as páginas você vai ter foto. Aqui é uma imagem de Jesus, a foto de Maria pegando aqui os gravetos, né? Pegando aqui as ervas amargosas para a celebração da Páscoa, porque Jesus era judeu, tá? Então ele celebrava a Páscoa, celebrava as festas judaicas. Aqui você vê José, Jesus e seu irmão, tá? Aqui você tem outra, aquela foto que eu mostrei para vocês no início, ó. Aí você vê Maria, tá vendo, ó? Atrás José, Jesus e os doutores da lei com um olhar, ó, espantado, atônico, vê uma criança de 12 anos de idade com um conhecimento extraordinário, tá? Aí Maria encontra Jesus no templo aqui, ó. Você vê em Lucas capítulo 40, capítulo 2, de 41 a 52, quando ele se perde no templo. Olha só. Você vê aqui a foto, a imagem dele, né? Então o livro é muito maravilhoso. O livro é suntuoso, essa obra aqui, porque ele trabalha com maestria, erudição, e todas as páginas você vai ver fotos assim, ó, tá? Que traz uma recordação, né? Porque os pintores eram criativos. Então, como você não tem uma foto de Jesus, uma fotografia dele, uma imagem dele, tá? Eles pintam, né? Ele lê o texto ali e pintam a cena. Então, aqui está a cena ali de Jesus entre os doutores. Olha só que foto maravilhosa, né? Vamos continuar aqui. Ele continua sobre falando de Jesus, o Rabi. E aqui você tem outra foto. Aqui é uma foto já que tem a ver mais com. Ele fala aqui, ó, tá uma representação muçulmana, né? Muçulmana, ah, que retrata Jesus, porque até o Islã tem Jesus como um profeta. Ele não é Deus, tá? Ele não é Deus, segundo o Islã, mas ele é um profeta, o grande profeta, tá? Então eles respeitam bastante Jesus. Na verdade, todas as religiões, se você for estudar e pesquisar, vocês vão ver que eles têm Jesus, mas eles transformam, eles moldam, colocam novas roupagens em Jesus conforme a sua crença, a sua religião, tá? Então cada religião vai moldar Jesus, vai colocar contornos em Jesus, segundo a sua religião, a sua crença e por aí vai. Aqui você tem uma outra foto. Aqui essa foto é do filho pródigo, tá? De Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Aqui você vê o filho pródigo ajoelhado, todo sujo, maltrapilho, né? Uma das parábolas mais conhecidas e mais pregadas, principalmente em cultos evangelísticos, cultos de missões. Essa palavra é muito pregada, né? Que retrata o amor de Deus pelos pecadores. Aí você vê o pai dele aqui, ó, falando com ele, tá vendo? Recebendo ele não como escravo, mas como filho, como perdoando, né? Perdoando ele, as pessoas em volta. Então aqui essa foto retrata a parábola do filho pródigo. Maravilhoso, né? Então você tem ele falando no primeiro capítulo sobre Jesus, o mestre, o rabino, e os seus ensinamentos. E ele vai mostrando as fotos, várias fotos de Jesus e também várias passagens, né, retratadas em fotos das passagens dos evangelhos. Tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Olha só, deixa eu falar aqui. Só pegar aqui, ó. É muita coisa para mostrar. Quem sabe posso fazer um segundo vídeo. Eu vou ler essa parte aqui para vocês, ó. Tá? Olha como ele fala aqui. Deixa eu pegar aqui. Entretanto, para os escritores do Novo Testamento,
a forma mais típica dos ensinamentos de Jesus era a parábola. E sem parábolas, nada lhes falava. Mateus 13:34. Mas a palavra grega parabolê foi tirada da Septuaginta, a tradução lá do Antigo Testamento para o grego, tá? Aqui ele fala aqui, ó, a tradução da Bíblia judaica para o grego. Portanto, também aqui a descrição que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, oferecem de Jesus como... Deixa eu seguir aqui para vocês essa leitura. Eu tenho que segurar com as duas mãos aqui o livro, porque senão não dá para ler, tá? Como contador de parábolas. Só faz sentido no quadro de seu background judeu. Interpretar as parábolas nesse âmbito altera as explicações convencionais de suas comparações do reino de Deus com os incidentes da vida humana. Assim, o sentido da parábola do filho pródigo, melhor chamada parábola do irmão mais velho, está nas palavras finais do pai para ele, que representa o povo de Israel. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. O pacto histórico entre Deus e Israel era permanente, e agora dele passava a fazer parte também a introdução de outros povos. Olha só. Então, a mensagem da parábola do filho pródigo é Deus como Pai aceitando os pecadores, os publicanos, tá? As prostitutas, as pessoas que eram desprezadas pela elite religiosa, que eles pensavam que tinha a patente de Deus, que Israel tinha ou detinha a patente de Deus, que Deus era só deles, tá? E a parábola do filho pródigo traz essa mensagem, não. Deus ama a todos, Deus não é judeu, tá? Deus ama todos os povos. Então aqui, ó. A oscilação entre descrever Jesus como rabi e investir-o de uma autoridade nova e única tornou necessário os títulos adicionais. Um deles foi o de profeta, como na aclamação no domingo de Ramos, Mateus 21, 11. Este é o profeta Jesus, o de Nazaré da Galileia. Talvez a versão mais intrigante seja, uma vez mais, a aramaica, Apocalipse 3,14. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. A palavra Amém era a fórmula de afirmação no fim. Cadê? A palavra Amém, no fim da prece, tal como as exortações de despedidas de Moisés. Deixa eu segurar bem aqui, senão não dá para ler. De Moisés ao povo de Israel, nas quais todo o versículo termina assim: e todo o povo dirá Amém. No Novo Testamento, torna-se evidente uma extensão do significado, tá, de Amém no Sermão da Montanha. Amém lego em mim, em verdade eu vos digo. Nos 4 evangelhos, Amém introduz cerca de 75 vezes um pronunciamento autorizado de Jesus. Tá? Então, Amém é uma confirmação, né? Então, se Jesus é o Amém, que está lá na carta à igreja de Laodiceia, assim diz o Amém, ele é a confirmação de Deus. Ele é a chancela de Deus. Ele é o carimbo de Deus. Assim diz o Amém. Aqui ele vai explicando, né? De maneira suntuosa, maravilhosa, tá? Parte por parte, versículo por versículo, ou melhor, versículo por versículo, no sentido que ele explica os textos que ele cita, né? Ou os versículos que ele cita, as passagens que ele cita. É nesse sentido, tá? Que ele fala sobre o Sermão da Montanha. Então, a forma que ele ensinava Jesus como rabi, Jesus como mestre, é o primeiro capítulo, a imagem dele como mestre. É isso que os evangelhos tratam, tá? Um grande conhecedor, as suas parábolas e por aí vai. Aqui está a foto da abóbora dourada, né?
dos muçulmanos, que fica no local aonde foi construído o primeiro templo de Salomão, né? E também o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70. Então, a cúpula dourada dos muçulmanos. Tá? E aqui você continua, tem mais fotos. Ó. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Depois eu posso fazer o segundo vídeo sobre essa obra. Aqui você tem Jesus sentado no seu trono, é o Todo-Poderoso, né? E os seus apóstolos o adorando. 3 de um lado e 3 do outro. Ou melhor, 6 de um lado e 6 do outro. Os seus 12 apóstolos. Tá? Olha só. Então aqui é só o capítulo 1, Jesus o Rabi. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu vou ler só uma parte aqui de novo, para depois seguir, tá? Olha aqui, ó. Recentemente, os estudiosos não só restauraram a figura de Jesus no âmbito do judaísmo, que Jesus era um judeu, do primeiro século, como também redescobriram o caráter judaico do Novo Testamento, em particular o de Paulo, que também era um judeu, um rabino, né? A Epístola aos Romanos, capítulo 9 a 11, é a descrição de seus esforços quanto à relação entre a igreja e a sinagoga, né? A igreja de Israel, concluindo com a predição e a promessa: é assim todo Israel será salvo. Não convertido ao cristianismo, observe-se, é assim todo Israel será salvo. Não convertido ao cristianismo, observe-se, mas salvo. Pois nas palavras de Paulo, quanto à eleição, os judeus, Israel, eles são amados por causa de seus pais, os patriarcas, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, dos 26 ao 29. Essa leitura do pensamento de Paulo em Romanos dá um significado especial às muitas referências que ali se fazem ao nome de Jesus Cristo, né? Nome de Jesus Cristo, 2 pontos. Nascido da estipe de Davi, segundo a carne, Jesus Cristo nosso Senhor, no primeiro capítulo, a mensagem de Jesus Cristo, agora manifesta e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dada a conhecer a todos os gentios na sentença final. Aqui, Jesus Cristo é como, diz Paulo, de si mesmo, em outra parte, da raça de Israel, tá? Hebreu, filho de Hebreus, Filipenses 3,5. A própria questão da universalidade, supostamente a distinção entre Paulo e o judaísmo, era para Paulo o que tornava necessário que Jesus fosse judeu. Pois somente pelo judaísmo de Jesus, o pacto de Deus com Israel, os graciosos dons de Deus e sua vocação sem arrependimento poderiam ser alcançados por todos os povos do mundo, inclusive os gentios, que foste enxertada entre eles para ter beneficiários com eles da seiva da oliveira, ou seja, o povo de Israel, Romanos 11, 17. Paulo fala da metáfora da oliveira, né? Então aqui ele vai seguindo, vai falando esses pontos, né? Citando aqui os evangelhos, citando as cartas de Paulo e por aí vai. Jesus, o rabino, que se ele é o Messias, ele tinha que ser judeu, porque o Messias tinha que ser judeu. A palavra Messias, tá? É o Machia, ungido, né? Ungido, Cristo, né? A expressão Cristo significa isso, ungido. Aqui outra foto de Jesus. Então, queridos, todos os capítulos, todas as fotos, né? Ou melhor, em todos os capítulos você vai ver fotos o tempo todo de Jesus, dos apóstolos, enfim. Aqui você tem a foto de Jesus, ó. Ele, Jesus glorificado, tá vendo? Aqui você tem nas suas mãos as marcas dos cravos e nos seus pés também, aqui, ó. Olha lá os pés marcados, né? Olha aqui o sol, né? O seu rosto iluminado, tá? Ele como o sol da justiça. E aqui você tem agora o capítulo 2, a virada da história.
tá? Como Jesus trouxe aí o reino de Deus, tá? A mensagem do reino de Deus que não vinha com a visível aparência, o reino de Deus que era espiritual e estava dentro dos seus discípulos, tá? Porque esse foi um dos motivos de ele não ser aceito como Messias, porque os estudiosos, os doutores da lei, entendia que o Messias era um político, um líder político, né? Outros tinham Jesus como um líder militar, como os zelotes, que eram os radicais daquela época. O Messias seria um líder militar, um radical, que iria extirpar, eliminar o governo de Roma, o governo do imperador, o governo de César. Mas isso não aconteceu, tá? E muitos se frustraram por causa disso, porque Jesus não veio instaurar um reino físico, destruir o Império Romano, se assentar no trono ali em Jerusalém e governar o mundo a partir dali. Não, tá? Então, muitos se frustraram por causa disso, né? Dessa imagem que eles tinham do Messias, baseada em textos do Antigo Testamento, dos profetas Isaías, profeta Zacarias, a, a Miqueias e por aí vai, tá? Então você tem aqui a virada na história, capítulo 2. E o tempo todo fotos. Aqui você vê a outra foto de Jesus glorificado, tá? Deixa eu correr agora que eu vou terminar o vídeo, né? Aqui você tem outra foto de Jesus, né? Aqui Maria em volta, aqui Maria no meio, né? E o menino Jesus. E aqui vocês têm os doutores, né? Os papas. Aqui você tem outra foto aqui dele, ou melhor, na mesma foto você tem Jesus crucificado. Você tem a imagem dos símbolos católicos, né? A imagem, o símbolo da cruz. Tudo isso surgiu após Constantino, quando assumiu o poder e colocou o cristianismo como religião oficial. Aí surge, né, as insígnias católicas, né, as imagens dos santos e por aí vai. Não dá para explicar aqui porque o vídeo não é sobre isso, né? Aqui você tem a foto de Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. E nessa foto aqui, qual é a mensagem? Né? A celebração da Eucaristia, né? Da ceia, que mostra também, aplicando para Jesus. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o Melquisedeque era um tipo de Cristo, né? Apontava para Cristo, mostrando o seu sacerdócio universal e o seu reinado universal. Então aqui a foto, que foto maravilhosa, né? Foto muito bonita. E assim vai. Aqui você tem um mapa do mundo, tá vendo? Que mostra Jesus como o Senhor da história, tá? Então você tem aqui várias imagens, tá? Em uma única foto. Então é um mapa que mostra Jesus aqui, ó, que se acreditava que Jesus Cristo havia unido o céu e a terra, né? A história divina e humana. É um mapa celestial que traz o título Os Céus, a Esfera de Cristo, contudo seu círculo, tá? Seu círculo, tá vendo aí, ó? Ah, encerra não só as estrelas, como também as figuras históricas dos santos e dos apóstolos, assim como a travessia do Mar Vermelho por Israel. Cristo, o Senhor do cosmos, do céu e da terra, né? Essa foto aí, essa imagem essa foto. Aqui continua, mais fotos, mais fotos. Deixa eu correr aqui, que é uma outra foto dele, tá? A soberania de Cristo sobre o tempo e o espaço. É isso que mostra as fotos. Essa foto aqui, ó, tá? Aqui o tempo e o espaço transformou-se calendário e mapas à medida que os cristãos começaram não só a contar os anos da história humana a partir de sua encarnação, antes de Cristo e depois de Cristo. Então aqui você tem, ó. Deixa eu continuar. Aí você vem, começa o capítulo 3, Cristo como a luz dos gentios, tá? Aqui você tem a foto de Maria e Jesus. Então você tem foto o tempo todo. Deixa eu continuar.
tá? Aqui mais fotos, ó, de Jesus. Outra foto aqui, ó. Aqui é a famosa cena daquele livro, né? Na cena do livro 12, da Odisseia de Homero, tá? Aqui representada num vaso encontrado em Vulce, onde Odisseu ele manda seus companheiros atarem-no ao mastro a fim de vencer as forças malignas das sereias, né? O canto da sereia. E se você ler o livro, né? Ele manda colocar cera nos seus ouvidos para não ouvir o canto da sereia. Interessante aqui, ó, essa imagem aqui no vaso que foi encontrado. Aqui você tem mais. Olha só, tá? Aqui você tem a imagem de Sócrates, né? Grande filósofo grego. E Platão foi discípulo dele, né? Então, vincularam Jesus à imagem de grandes mestres como Sócrates, como Platão, Aristóteles e por aí vai. Aqui você tem outra foto, essa foto é muito bonita, famosa, você vê até em capas de livros, né? Você vê até essa foto em capas de livro, que é a Jesus Cristo como a luz dos gentios, tá? Aqui você vê ele, ou melhor, você vê Paulo, na verdade, que é foto de Paulo, né? Ensinando sobre Cristo, lá, ou pregando sobre Cristo Jesus em Atos 17, tá? Mostrando ali Deus como um Deus universal de todos os povos e Cristo Jesus como seu Filho, Salvador do mundo. Deixa eu mostrar. Pronto. Voltou aqui, ó. Essa aqui é a foto. Olha só que foto fantástica, né? Aí você continua. Aqui, outra foto aqui de Jesus, ó. Veja que o rosto já está diferente, porque o rosto dele, as pinturas eram moldadas, queridos, de acordo com o povo, com a tradição, com a religião. Então Jesus se parece muito, em algumas imagens, com determinado povo, determinada raça, etnia, cor. Então era moldado de acordo à tradição daquele povo, né? A semelhança daquele povo, por aí vai. Então veja Jesus aqui, ó. A foto dele, ó, com a coroa na cabeça, cabelos pretos, tá vendo? E o quarto capítulo ele fala sobre Jesus, o Rei dos Reis. Depois eu posso fazer um segundo vídeo desse livro aqui, tá? Para ler mais coisas para vocês que ele aborda aqui, tá? Olha só, que Jesus sendo julgado perante Pilatos, tá vendo aqui, ó? E Pilatos lavando as suas mãos. Lá, Pilatos lavando as mãos, falando: sou livre do sangue inocente. Então você vê a foto aqui, ó, a representação do julgamento dele. Aqui ele vai trabalhar a figura de Jesus, tá, nesse capítulo 4, como rei. Aí entra em choque com o Império Romano, porque já tinha um rei. César era rei. Inclusive a palavra Kyrios, que é senhor no grego, era dado a César. Kyrios César, o senhor César. Então já tinha um senhor, já tinha um rei, que era o soberano imperador romano, né? E essa imagem, os escritores, os evangelistas, né? Nos seus evangelhos, eles trabalham. O rei não é César, rei não é imperador romano, rei é Jesus. Isso é interessante, né? Então ele trabalha isso aqui, essa imagem de Jesus como o rei dos reis, né? Em contraste com o reino de César, do imperador romano. Isso aqui é interessante. Que o imperador era visto como divino, tá? Como senhor e por aí vai. Deixa eu seguir. Esse capítulo é maravilhoso. Todo o capítulo é maravilhoso, né? Todos os capítulos, mas esse é demais. Tá? Todos os capítulos são maravilhosos, mas esse aqui é demais. E ele mostra a sua erudição, né? O Pelican, a sua erudição, tá? Ele trabalha os textos
do Novo Testamento de maneira maravilhosa, usando o aspecto histórico, cultural, tá? Até porque é a área dele, né? Historiador. Tem mais fotos aqui, ó. Você vê o imperador romano. Jesus foi condenado à morte pela lei romana, tá? Discute-se ainda se legal ou ilegalmente. No entanto, acabou tornando-se uma força importantíssima na história do direito romano através da legislação dos imperadores cristãos, a começar por Constantino I, passando pela reunião aqui, ó, dessa legislação no Código Teodosiano de 438, do imperador Teodósio, né? Enfim, mediante a codificação de todo o direito romano pelo imperador Justiniano em 529. Então você aqui mais fotos. Então, mais fotos aqui, ó. Tá? Olha que foto maravilhosa. Ou essa aqui também, essa foto aqui também. Então os pintores eram muito criativos, né? Olha só. Essa foto que mostra a mudança, né? A transferência da capital de Roma para Constantinopla, que Constantino construiu, a nova capital romana, nova capital romana de Roma para Constantinopla, e Constantino fez essa nova capital, né, se auto-homenageando, né? Constantinopla, envolvia aí o seu nome, né? Interessante. Aqui você tem mais fotos, tá? Olha só. Então você vai, ó, todas as páginas, você vai ver fotos o tempo todo. Olha que foto linda também. Jesus crucificado, a coroa de espinhos, né? Os camaradas eram criativos demais, mesmo. Aqui você vê Jesus também, ó. Magérrimo, né? As suas mãos marcadas pelos cravos, tá? Então eles vão trabalhar, o Pelican trabalha nessa obra aqui, tá? Olha só mais fotos, ó. Olha aqui também. Olha só. É uma pena que eu tenho que terminar o vídeo. Aqui você vê outra que Jesus venceu na ceia, ele com pão na mão, na última ceia, tá? Aqui você vê Jesus indo para o martírio, que você vê os soldados romanos, ó. Você vê a multidão ao lado, ele descendo as escadas, tá? Ele descendo as escadas, ó. E aqui a cruz dele, que ele ia carregar. É uma foto belíssima, né? Como eu falei, os pintores eram muito criativos. Demais, demais. Olha só. Aqui o nascimento dele. Olha só. Ele na manjedoura. Maria, José. Olha só. Que foto linda, né? Então, que Jesus, ó, aqui é no deserto, a imagem, né? Ele sendo tentado por Satanás. Olha só. Os sinóticos trabalham sobre isso, né? Mateus, Marcos e Lucas. Aqui ele sentado, sendo tentado por Satanás. Que maravilha. Aqui, foto lá de João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana no poço, né? Ele sentado e a mulher chegando, tá vendo? Com o cântaro na cabeça. Então, além de ser uma obra maravilhosa, essa obra aqui, tá? Os capítulos, o desenrolar e o desenvolvimento e a erudição do Pelican, né, nos capítulos, nos 18 capítulos, que ele trabalha a imagem de Jesus ao longo dos séculos, você tem as fotos, as ilustrações. Todas as páginas você vai encontrar fotos. Então é uma obra maravilhosa, tá? Sobre Jesus e a imagem dele no decorrer dos séculos, como a sua imagem foi trabalhada, tá?
no decorrer desses 2000 anos. E Pelikan, ele é cirúrgico em cada capítulo, nas citações que ele faz do Antigo Testamento, dos Evangelhos, nas cartas de Paulo e por aí vai. Tá? Ele não sai do assunto que ele está abordando, tá? Ele é focado, ele é objetivo, ele é, como eu falei, cirúrgico. E se vocês gostaram de mais uma obra e querem um segundo vídeo, né, sobre essa obra, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu like, tá? Deixa aqui a, a sua satisfação, se você gostou ou não gostou do vídeo. E se inscreva no canal, né? Se você não é inscrito, e se inscrevendo no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.